gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que vocês têm me pedido muito também. Se vocês forem reparar, eu tô contando vários casos que vocês têm me pedido, então se vocês querem bastante algum caso, comenta bastante aqui embaixo pra eu anotar na minha lista e trazer assim que eu puder. Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do caso Daniela Pérez e Guilherme de Pádua. Antes de começar o vídeo, se você gosta desse tipo de assunto, olha aqui no meu canal que eu tenho diversos outros vídeos, e se você se interessa por esse aqui, eu tenho certeza que você vai se interessar pelos outros também. Me segue também lá no meu Instagram, que eu tenho postado várias coisas, tentado interagir bastante com vocês quando eu não posso aqui. Então bora começar o vídeo! Daniela Pérez nasceu no dia 11 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro. Ela foi a primeira filha do casal Glória Pérez e Luiz Carlos Pérez. Dani, desde muito pequena, sempre foi interessada pelas artes e ela gostava muito de dançar, e apenas com 5 anos de idade ela começou a dançar de verdade. Então ela se tornou uma bailarina de sucesso, né? O tempo foi passando, ela até recebeu um convite para atuar na novela Cananga do Japão, como Eduarda. Nessa novela, ela protagonizou 2 cenas dançando tango, né, com um ator chamado Raul Gazola, que foi quando eles se conheceram e se apaixonaram e passaram assim a namorar. Isso foi no ano de 1989, né, ela tinha 19 anos. Já no ano de 1990, eles decidiram casar porque eles davam muito bem, eram muito apaixonados, então já se casaram. Devido ao seu carisma e sua bela atuação, Dani também foi convidada para participar de outras 3 novelas. Ela atuou como Clô na novela Barriga de Aluguel e atuou como Yara na novela Dono do Mundo. Sua mãe, Glória Pérez, como eu contei pra vocês, é uma renomada escritora de novelas da Rede Globo. Ela escreveu novelas como América, Caminho das Índias, e também escreveu a novela Barriga de Aluguel, que Dani atuou, e também escreveu a novela de Corpo e Alma, que foi uma das novelas que a Dani, sua filha, atuou também. Ela fazia o papel de Yasmin e estava no auge de sua carreira. Um outro ator que atuava nessa novela chamava-se Guilherme de Pádua, e ele fazia o papel do Bira, que era o namorado de Yasmin na ficção. Então vamos entender, Daniela Pérez e Guilherme de Pádua, eles faziam um casal na novela de Corpo e Alma como Yasmin e Bira. Guilherme de Pádua nasceu no dia 2 de novembro de 1969, em Belo Horizonte. Ele estava lá em Belo Horizonte e logo ele veio aqui pro Rio de Janeiro para correr atrás da sua carreira, né? Ele chegou a atuar em teatros, até fez parte de um teatro, de uma peça que chamava Noite dos Leopardos. Era uma peça mais de cunho sexual, onde os atores também ficavam nus, faziam diversas danças, e ele era um dos leopardos. Nas entrevistas que eu vi, algumas pessoas disseram que Guilherme trabalhou como garoto de programa na época que ele trabalhava lá no Teatro Alasca. No ano de 1989, ele estrelou um filme chamado Vila Ápia, e no filme ele era um garoto de programa homossexual. Ele fez participações em novelas da Globo, como a novela Mico Preto. Ele também participou da peça Blue Jeans no teatro, até que foi chamado para participar da novela de Corpo e Alma no ano de 1992. Quando ele trabalhava no Teatro Alasca, ele conheceu uma garota e passou a namorar. O nome dela é Paula Nogueira Peixoto e eles começaram a namorar e rapidamente se casaram. Paula era filha única de um jornalista que nunca trabalhou como jornalista e de uma mulher que trabalhava como fiscal do INSS. Ela era rica e herdeira de vários apartamentos em Copacabana. Testemunhas disseram que Paula era uma pessoa muito mimada e ela até batia em sua mãe quando a sua mãe não fazia suas vontades. Quando ela tinha apenas 18 anos, ela foi proibida de entrar naquele Teatro Alasca que eu mencionei pra vocês, porque ela já tinha ameaçado, já tinha entrado em briga com outras mulheres, porque ela ficava com os atores lá das peças e ela era extremamente ciumenta. E ela era tão violenta que ela foi proibida de entrar lá. Um dos rapazes que Paula namorou contou que ela chegou a oferecer apartamento, casa, dinheiro, só pra ele se casar com ela. Carlos Maurício Gimenez, que era um dos atores daquele show dos Leopardos que eu contei pra vocês, ele conta que Paula, ela vivia ali no Teatro Alasca, sempre procurando um homem, ela tava sempre caçando homem, de acordo com o que ele falou, e quando ela achava algum que ela se interessava, ela oferecia várias vantagens financeiras, caso não sei o que, só pro homem sair com ela. Então, basicamente é isso, a gente chega no ano de 1992, onde Daniela Pérez está atuando na novela de Corpo e Alma e faz par romântico com Bira, que é Guilherme de Pádua, enquanto o Guilherme de Pádua é casado com a Paula, que eu contei pra vocês a história
básica de cada um. Paula, a esposa de Guilherme, ela tinha muito ciúme. Ela era extremamente ciumenta. Eu contei pra vocês aqui o histórico dela, que ela até era um pouco violenta. E ela morria de ciúme de Daniela Pérez, que fazia o par romântico de Guilherme na televisão. Ele contou pra colega de elenco até que toda vez que aparecia a cena dos dois juntos na novela, ela desligava a TV, ficava muito brava e ela não suportava assistir aquilo. Guilherme era um ator novo, né, lá na Rede Globo. Seu papel não tinha muita relevância. Ele não era um personagem tão importante, enquanto Daniela Pérez era filha da escritora da novela e era quase uma das principais da novela. Então, assim, fora das gravações, ele forçava uma amizade com Daniela, óbvio que com segundas intenções, a fim de ela convencer a mãe dela, de dar mais papéis pra ele. Só que assim, Guilherme, ele não apenas forçava uma amizade com Daniela, ele também assediava ela, meio que pedindo, insistindo pra que ela pedisse pra mãe dela, pra dar mais cenas pra ele, e ele já tava enchendo um pouco o saco. Então, em dezembro de 1992, lá pro finalzinho do mês, ele notou que as cenas dele estavam sendo cortadas, que a participação da novela estava muito menor, e ele passou a encher mais ainda o saco de Daniela. Ele achou até que era uma birra de Daniela contra ele, e ela estava tramando com a mãe dela um jeito de tirar as partes dele da novela. E ele estava muito bravo. No dia 28 de dezembro, né, de 1992, Daniela chegou ao set de gravações. Ela estava aparentemente muito estressada, de acordo com as pessoas que trabalhavam lá no camarim, as camareiras, né, lá da Rede Globo, do estúdio. Notaram que Dani sempre era uma pessoa super alegre, super simpática, estava sempre feliz. E aquele dia ela estava super estressada e ela não queria contar por quê, ela estava nervosa e não sei o quê. Guilherme de Pádua chegou a entregar 2 bilhetes para ela e a camareira disse que ela abria os bilhetes e ela ficava mais nervosa ainda, e ninguém sabe o conteúdo daqueles bilhetes, né? Porque a Daniela não chegou a contar pra ninguém. Então, aquele dia, Guilherme tava muito chato, não parava de ir atrás de Daniela. Até um dos atores da novela contou que chegou nela e falou assim: Daniela, você não vai contar pra sua mãe que esse cara não sai de perto de você? Aí ela falou assim: não, deixa, daqui a pouco fica melhor. Aí ele falou assim: se você não contar, eu conto. Então, naquele dia, Yasmin e Bira gravaram uma cena onde Yasmin, a personagem de Daniela, terminava um namoro com Bira. E assim que eles terminaram de gravar, Guilherme chorou bastante, ele ficou muito triste, nitidamente, porque ele percebeu que se eles terminassem o namoro na novela, as cenas de Bira iam ficar muito menores, porque ele só tinha uma relevância na novela porque ele namorava uma das personagens principais, né? Então, eles acabaram aquela cena. Guilherme, ele saiu do estúdio da Rede Globo, ele foi até algum lugar, ele buscou sua esposa Paula e voltou. Tem registros disso no estacionamento. Naquela época, Paula estava grávida de 4 meses e Paula voltou pro estúdio escondida embaixo de um lençol no banco de trás do carro de Guilherme. E isso a gente sabe porque um dos seguranças do estacionamento passou do lado do carro de Guilherme, olhou pra dentro e viu que, tinha um volume no banco traseiro com lençol em cima. Ele disse que até pensou: caramba, eu acho que o Guilherme vai viajar pra longe, né, porque ele tá cheio de bagagem. E na verdade não, era a Paula que estava escondida no banco de trás. Ele saiu do carro, Guilherme, ele voltou pro set de gravações, fez seu trabalho normalmente, e Paula permaneceu escondida lá no carro, esperando tudo acontecer. Então, a partir daqui, vocês já sabem, pra quem não sabe, houve uma tragédia, e eu vou contar pra vocês a versão que a polícia chegou. Tem diversas versões, aí tem a versão de Guilherme, versão da família da Daniela, e eu vou contar pra vocês a versão da polícia. Então, Daniela e Guilherme saíram do estúdio, foram até o estacionamento, e lá tinha algumas crianças, alguns fãs, eles tiraram fotos, né, com os fãs. Tem a foto de Daniela e a foto de Guilherme, foi a última foto que Daniela tirou em vida, inclusive, e eles conversaram um pouco, não sei se discutiram, cada um entrou no seu carro e saiu do estúdio. Guilherme saiu seguindo Daniela, ele seguiu ela cerca de 10 quilômetros, até que Daniela parou num posto para abastecer e Guilherme parou um pouco à frente, sabe, no acostamento, um pouco à frente do posto, tanto que os frentistas até ficaram preocupados, achando que o carro tinha parado ali para assaltar a Daniela ou para fazer alguma coisa de ruim com ela, mas eles foram até lá e viram que era Guilherme de Pádua e falaram: ah, não, tudo bem, é o ator da novela, então não vai acontecer nada com ele. E Daniela saiu e o Guilherme de Pádua foi atrás. Quando eles passaram por uma rua mais deserta, Guilherme fechou o carro de Daniela, eles discutiram até que os dois pararam o carro num lugar mais deserto, no meio de uma mata assim, e os dois desceram e começaram a conversar e começaram a discutir. Então,
Eles começaram a discutir quando Paula saiu de seu esconderijo, né, do banco de trás do carro de Guilherme de Pádua e entrou na discussão e ficou mais acalorada ainda. Ninguém sabe o que realmente aconteceu lá, ninguém sabe por que realmente eles discutiram, qual foi a pauta, mas a gente sabe que Paula ela era extremamente ciumenta, ela não gostava de Daniela porque ela não sabia diferenciar a atriz, né, Yasmin na novela e a Daniela, e ela tinha muito ciúme. E Guilherme também estava muito bravo porque achava que Daniela estava boicotando as cenas dele na novela, enfim. Quando o Guilherme, que ele era lutador de artes marciais, deu uma gravata em Daniela até que ela desmaiasse. Depois disso, Paula foi até o porta-luvas do carro de Guilherme, pegou algum objeto pontiagudo, não se tem certeza do que, porque a arma nunca foi achada, acredita-se até que pode ser uma tesoura, mas não é certeza, e ela começou a golpear o corpo de Daniela, né, várias vezes. Guilherme até pegou da mão dela o objeto e começou a golpear também, e ao todo foram cerca de 18 perfurações que o corpo de Daniela sofreu. E ela morreu, infelizmente. Foram 18 golpes do coração, na traqueia e no pulmão. Só para vocês saberem, a gravação deles lá no estúdio acabou por volta das 21 horas da noite, então tudo isso já era bem escuro quando aconteceu, e moradores de um condomínio próximo repararam que tinha 2 carros no meio de um mato, e eles acharam isso muito estranho, né? Rapidamente eles ligaram para a polícia, falaram, tem um movimento estranho aqui, e a polícia posteriormente foi até lá. Um advogado, inclusive, chamado Hugo da Silveira, anotou as placas dos carros que estavam lá e passou para a polícia. Bom, Daniela não voltou para casa aquela noite, então rapidamente seu marido, seus amigos de elenco e sua mãe passaram a procurar ela, passaram a chamar a polícia para entender o que tinha acontecido com ela. Glória Pérez, mãe de Daniela, inclusive ligou para Guilherme, porque ela descobriu que eles tinham saído no estacionamento e possivelmente ele teria sido a última pessoa que viu ela. Então ela ligou para ele perguntando: Gui, você sabe onde tá a Dani? Ela não voltou para casa e não sei o que. E Guilherme respondeu: não, Glória, eu não sei, mas acredito que esteja tudo bem. Talvez ela tenha saído com alguma amiga, eu não sei, mas comigo ela não tá. Então a polícia foi lá até, as pessoas do condomínio denunciaram, né, que tinha 2 carros no meio do mato, e chegando lá só tinha um carro, não tinha mais 2, e pelos documentos eles perceberam que aquele carro era de Raul Gazola. Um policial ficou lá no mato cuidando do carro, ficando lá, enquanto outro policial foi pra delegacia registrar e tal. Esse policial disse que ele foi encostar em uma árvore e quando ele foi encostar ele tropeçou no corpo e quando ele viu era um corpo de uma pessoa morta e era o corpo de Daniela Pérez. Então Glória Pérez, Raul Gazola, Fábio Assunção também, que era um colega de elenco, todos ficaram sabendo do que aconteceu e ficaram extremamente arrasados. Eles foram até a delegacia para começar todo o procedimento e Guilherme de Pádua foi até lá também para dar os pêsames a eles, entendeu? Ele abraçava Raul Gazola, marido de Daniela, e falava: tá tudo bem, vai ficar tudo bem, eu tô aqui, eu tô com você. Então a polícia foi investigando, rapidamente eles tiveram várias informações. Glória Pérez disse que sua filha nunca daria carona para um estranho. Também viram se o pneu do carro estava furado, se ela tivesse parado e alguém teria assaltado ela, também não. Então a polícia foi chegando à conclusão que não poderia ser ninguém além de pessoa que conhecia ela ou alguém que trabalhava com ela. Então vocês lembram que um advogado tinha anotado a placa dos carros e passou para a polícia. Com essa informação, a polícia foi até o estacionamento dos estúdios e pegou a lista de quem entrava, de quem saía, porque tinha todo esse controle, né? Pegou a lista de placas e tal, os horários, para procurar, para bater se tinha alguém com aquela placa. Então a placa que a polícia tinha era OM 115. Quando chegou lá nos registros, não tinha ninguém com essa placa, mas tinha o carro, coincidentemente, do ator Guilherme de Pádua, que era LM 115. Após realizar umas pesquisas também, a polícia obteve a informação de que não existia nenhum carro com a placa OM 115, não existia. Aquela placa não era para carro, sei lá, tinha só para caminhão ou outras coisas, mas nenhum carro tinha. Então, mais pra frente, a gente descobriu também que Guilherme de Pádua utilizou uma fita adesiva para adulterar a placa dele. A placa dele era LM115, aí ele pegou a fita adesiva e fez um O, entendeu? Então, é por isso que aquela placa OM não existia, entendeu? Nenhum carro tinha com aquela placa. Então, por conta da placa, que foi a única placa que era parecida com a placa denunciada, era do carro do ator de Guilherme de Pádua, a polícia já foi atrás dele. Então, Guilherme e Paula dormiram aquela noite perfeitamente e foram acordados pela polícia e levados para a delegacia como principais suspeitos da morte de Daniela Pérez.
Inicialmente, Guilherme negou a autoria do crime, mas futuramente ambos confessaram. Enfim, gente, foi basicamente isso que aconteceu. O tempo foi passando, né, enquanto Guilherme e Paula eram investigados, foram julgados e tal, e eles se divorciaram na cadeia, porque um tava imputando a culpa pro outro. Um falou que foi outro falou que foi outro, enfim. Como a gente já sabe dos casos que eu conto aqui, né? Em uma versão recente contada por Guilherme, né, ele diz que foi assim que aconteceu. Ele e Daniela combinaram de conversar nesse local, que era no meio do mato. E chegando lá, Paula estava no carro com ele, porque ela queria também conversar com Daniela, enfim. Então ele começou a conversar com Daniela, lá de boa. Então Paula saiu do carro e Daniela não sabia que Paula estava lá, então os nervos começaram a ficar aflorados e elas começaram a discutir. Aí Guilherme conta que para ele separar aquela discussão que começou a ficar muito séria, ele pegou a Daniela e segurou ela aqui, segurou ela enquanto separava a Paula, que estava grávida também. Ele tentava não machucar a Paula, porque ela estava grávida. E sem ele perceber, ele apagou a Daniela e percebeu que ele tinha matado ela. E aí ele percebeu que tinha matado a Daniela, ficou desesperado, não sabia o que fazer. Ele foi voltando pro carro, né? Ele falou, meu, vamos embora, não sei o que, não sei o que. Quando ele foi entrando no carro, quando ele foi ver, Paula já tava em cima do corpo de Daniela, dando várias tesouradas nela, entendeu? Aí ela falou que Paula queria simular um assalto, foi por isso que ela fez isso. As investigações concluíram que o crime foi premeditado, porque Paula estava escondida no banco de trás do carro de Guilherme. Coincidentemente, eles tinham um objeto no porta-luvas do carro para matar a Daniela. E também ele tinha uma fita adesiva perfeita para adulterar a placa dele. Em 15 de janeiro de 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, dos quais já tinha cumprido 4 anos. Durante o julgamento, ele se demonstrou muito frio, ele atuava em seus depoimentos e chegou até a rir durante algumas testemunhas de acusação. No dia 16 de maio de 1997, Paula Tomás foi condenada a 18 anos e meio de reclusão pela coautoria no assassinato de Daniela Pérez. Uma curiosidade para eu contar aqui para vocês, bem por cima, é que na época a polícia começou a desconfiar de um ritual de magia negra por conta de algumas características na morte de Daniela Pérez. Mas isso não tinha nada a ver com a motivação, né, do assassinato, do porquê eles mataram Daniela, só com a maneira com que eles fizeram tudo isso. Primeiro foi o local do corpo. O corpo de Daniela foi encontrado no pé de uma árvore, em volta de um círculo queimado. Especialistas do assunto dizem que todo sacrifício humano é feito no pé de uma árvore. O dia da morte, que foi no dia 28 de dezembro, foi a última segunda-feira do ano, uma segunda-feira de lua nova, e de acordo com os especialistas, todos os sacrifícios humanos são feitos em noite de lua nova. Na palma da mão direita de Daniela tinha uma substância meio avermelhada, e a perícia nunca conseguiu descobrir o que era aquilo, porque não era nenhuma substância conhecida. A causa da morte foi anemia aguda, né, que se dá pela perda de sangue, porque diante de várias apunhaladas que ela tomou, ela perdeu muito sangue e por isso ela morreu. Só que no local do corpo não foi encontrada uma gota de sangue. A arma do crime foi um punhal, que foi assim que o legista, né, ele chegou à conclusão de que foi um punhal. A gente não sabe qual foi a arma do crime, mas é um punhal que é utilizado nesses sacrifícios humanos. Também os locais onde ela foi atingida, que também está de acordo com os sacrifícios humanos, que foi o primeiro golpe na traqueia e os outros em volta do coração. Enfim, gente, são essas e outras informações também ligadas ao casal. Tem muitas informações em outros vídeos, em outras matérias. Eu tô aqui pra falar mais do crime em si, dos fatos, porque eles foram julgados, a conclusão que a polícia chegou e ponto. Eu só achei interessante mencionar isso aqui pra vocês. Então, em 1999, com menos de 7 anos de prisão, os dois foram soltos. Isso porque antes do caso Daniela Pérez, homicídio qualificado não era considerado um crime hediondo. Então, com apenas 1/3 de pena cumprida, eles já podiam progredir de regime. Hoje em dia, a lei só prevê progressão de regime para caso de crime hediondo quando você tiver cumprido já 2/5 da pena. Grande coisa, né? Eu lembro até hoje, quando eu tava estudando direito penal, eu tava na fase de progressão de regime e eu entrei em um artigo que falava assim, progressão de regime assim, assim, assim. Em caso de crime hediondo, aí eu peguei e falei assim, gente, em caso de crime hediondo não deveria haver progressão de regime, pelo amor de Deus. Gente, sinto muito, isso não entra na minha cabeça. E ainda assim, existindo progressão de regime para crime hediondo, 2/5 apenas? Isso é sério?
2/5 é muito pouco. Mas mesmo com essa nova lei, ela não pode interferir no cumprimento das penas anteriores a ela. Uma lei só pode voltar no tempo, explicando mais simplesmente para vocês, para benefício do réu, nunca para prejudicá-lo. O problema, gente, para mim, não é a lei em si. Ok, 30 anos é muito pouco, poderia ter prisão perpétua, na opinião de muitos. Bom, se a pessoa pelo menos cumprisse a pena que ela foi condenada, porque a lei prevê um determinados anos para aquela pessoa cumprir. Mas aí vem outra lei e diz que essa pessoa pode progredir de regime se ela cumprir apenas 1/3 daquela pena, 2/5, entendeu? É isso que eu acho um absurdo. Não a lei em si, não os anos previstos em si, mas, sabe, essa progressão de regime me incomoda. Guilherme hoje em dia é pastor de uma igreja batista, ele se casou novamente. Recentemente ele foi visto em uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro, criticando o governo, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, essas coisas. Paula estudou direito, agora é advogada, ela se casou novamente e ela mora num apartamento de luxo que fica a 2 quadras da praia de Copacabana. Recentemente ela processou a revista Isto É, porque publicaram uma imagem dela recente, mas ela perdeu o processo. Raul Gazola, que perdeu sua esposa, ele sofreu de depressão, ansiedade, ele sofreu demais por conta da perda da sua mulher. Ele também teve diversos infartos, que eu descobri que ele infartou, acho que 3 ou 4 vezes, mas graças a Deus ele sobreviveu. Ele se casou de novo, teve uma filha, se separou dessa segunda esposa, mas ele se casou novamente e hoje está feliz, está bem, graças a Deus. Eu espero que ele seja muito feliz. A sua última participação como ator foi na novela Força do Querer, escrita pela sua ex-sogra Glória Pérez. Depois de perder sua primogênita, Glória Pérez perdeu também, em 2002, um de seus filhos que tinha síndrome de Down. Ele morreu aos 25 anos de problemas de saúde. Ela deu diversas entrevistas na época, vocês podem até procurar. Ela disse que amava demais sua filha, que ela era como uma filha, um irmão, uma amiga, até mesmo como uma mãe, porque ela puxava bastante a orelha dela e se preocupava demais com ela. Dá pra ver como ela sente falta da filha. Você imagina, gente, como deve ser difícil você perder uma filha aos 22 anos no auge de sua carreira, uma pessoa tão alegre, tão animada, tão cheia de talento. Por iniciativa de Glória Pérez, a lei de crimes hediondos no Brasil foi alterada, ela passou a incluir crimes hediondos cometidos por motivo fútil ou com crueldade. Não é mais permitido pagamento de fiança. Esse ano, Daniela Pérez completaria 50 anos e no dia 11 de agosto, como todos os anos, a sua mãe lamentou nas redes sociais a perda de sua filha. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa aqui embaixo, pode acrescentar, que eu sei que tem mais detalhes. Eu contei pra vocês aqui as coisas que eu achei mais interessante, o caso em si, pra quem não conhece esse crime ainda, porque eu sei que muita gente conhece, e eu espero que vocês tenham gostado. Por mais que tenha sido uma história muito triste, eu lamento muito, é muito triste ver os trechos das cenas delas nas novelas que ela atuou, e saber que ela podia estar aqui atuando muito mais, e infelizmente ela não tá. Mais triste ainda é saber que as pessoas que fizeram isso, vou dizer assim, o crime compensou pra eles, né? Porque eles ficaram menos de 7 anos presos e hoje em dia eles têm uma vida muito show. Paula, advogada, vive, ela é rica, como eu falei, então ela não perdeu nada, ela vive num apartamento de luxo, melhor que muitos de nós, ela vive, mas ela matou uma pessoa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, me segue também no meu Instagram e até o próximo vídeo. Beijo!